Salve, salve, galera! Estamos aqui de novo com o Várzea Executiva para mais um episódio. Dessa vez estamos começando a série com os convidados nobres e hoje temos o primeiro convidado que nós já vamos apresentar para vocês. Eu sou o Wilson Olivieri, camisa 5 na Várzea, financeiro na vida executiva. E o Salgueiro está aqui comigo, como você já conhece. Passa a bola para o Salgueiro seguir em frente. Tamo junto, mais uma. É nóis. Bom, meu nome é Edson Salgueiro. Salgueiro é o nosso nome de guerra nas empresas. Eu atuo fazendo as mentorias e toda a parte comportamental. E o Salgueiro é conhecido também no futebol. Camisa 10, às vezes camisa 11, depende do estilo do jogo. Clássico. E hoje nós trouxemos um empresário que é amigo nosso e uma pessoa que nós consideramos, assim, além de ser uma pessoa sensacional, é um mega empresário, tem uma competência não só liderando a empresa, que é a Atenuação, ele vai falar um pouco sobre ela. E nós falamos de várias coisas aqui nas nossas resenhas. Falamos de comportamento, de liderança, de mecânica quântica. E hoje eu queria explorar um pouquinho mais do nosso amigo, esse empresário mega, que é o Edson Claro. Edson, eu gostaria de fazer uma pergunta assim, bem mais direta. O que você acha mais fácil? Jogar bola ou gerir uma empresa? Bem-vindo, Edson. Obrigado. Puxa, que boa pergunta, viu? Se for na várzea, se for na pelada, é mais fácil. Se for no profissional, é mais difícil. Queria que o Edson se apresentasse. Então, vamos lá. Primeiro, Tá bom. falar um pouco sobre você, da tua vida profissional, como é que você chegou aqui, por favor. Eu costumo dizer que eu sou um profissional da área de saúde. Nós fabricamos janela anti-ruído, ou seja, a gente proporciona saúde para as pessoas, qualidade de vida, né? São muitos anos de experiência, tudo bem. E na parte que você me perguntou do futebol, a minha camisa é a 21. E eu só entro porque eu patrocino o time. Senão eles não me põem no jogo, entendeu? Mas mesmo assim eu quero estar lá, não faz mal nenhum, entendeu? Eu quero estar no grupo, né? Mas eu gosto também, gosto de brincar, muito mais brincar do que jogo para valer, como vocês aí que eu conheço, né? A experiência é essa, né? Eu resumo nisso, tá? Um profissional da área de saúde. Muito bom. Eu queria aproveitar o gancho, já que nós estamos na fase introdutória, e contar uma história que eu já sei dos dois. Como vocês que já estão nos acompanhando há algum tempo sabem, o mote do Várzea Executiva é essa ligação que a gente faz, essa analogia que a gente faz entre o mundo esportivo, especificamente futebol, e o mundo corporativo do nosso trabalho. A presença do Edson aqui, do Salgueiro, é um reflexo absolutamente objetivo do que isso significa. Eles se conheceram no mundo do futebol e, a partir daí, geraram uma relação profissional. E hoje eles têm uma relação profissional que foi originada no futebol. A gente estava conversando aqui nos bastidores, antes de começar esse episódio, e a gente estava dizendo que isso é uma prova de que até no futebol, o networking que você cria, a amizade que você faz, pode te gerar oportunidades profissionais. Está aqui uma prova viva de como isso é factível, não é verdade, Salgueiro? Aliás, o Várzea Executiva surgiu também através do futebol. Através do futebol. Nós nos conhecemos através do no futebol. E quando nós pensamos em fazer o Várzea, nós estávamos assim aguardando o intervalo do jogo, estávamos sentados lá no banco. Foi uma resenha. Uma resenha nossa e falamos sobre futebol. E foi onde começou. E de criarmos o Várzea. Exatamente, exatamente. Então é uma curiosidade interessante que você pode até abordar um pouco mais claramente como é que foi isso. É bacana o que você falou, Wilson, porque a grande parte dos nossos colaboradores eu contratei observando pessoas. No Carrefour, na Drogazil, eu ficava vendo como aquela caixa, como aquela atendente atendia, e isso foi um sucesso. No caso do Salgueiro, foi exatamente assim. Eu vi ele fazendo uma resenha não, como é que chama quando você reúne os jogadores? Uma resenha, uma resenha. Uma pré-eleição. E depois eu observei ele em campo várias vezes, assim, a lealdade, a franqueza, a maneira de ser. E um belo dia ele me contou que era ali psicólogo. Eu falei, pô, interessante. Foi justamente
de observar a pessoa, né? Quer dizer, E eu a oportunidade estava ali, né? eu quero acrescentar uma coisa que me deixou emocionado, que ele falou, ele não vai lembrar. Ele falou assim para mim, o dia que nós jogamos juntos a primeira vez. Ele falou para mim, você não sabe a honra que eu tenho de jogar do teu lado. Olha que legal. Você lembra disso que você falou isso Agora para você mim? falou, lembrei. Pô, isso aí é E uma de coisa fato que- jogar no meio de pessoas, eu falei, puxa, Sim. e você fica bom também, né? Porque eles te É, tocam a muito bom. bola, você tem espaço para tocar, devolver. Não, e vou complementar, você falou, você melhora no futebol, porque você está com gente boa que te passa a bola e te dá qualidade, e você melhora na vida, Na vida. porque a gente Sim. também se relaciona com gente Sim, boa, sim. né, que não é Sim. só boa no futebol, mas é Sim, boa também no sim, mundo sim. pessoal, especificamente no profissional, sim. que é onde a gente está aqui hoje, oriundo desses dois universos. Eu mesmo, a relação que eu tenho com o Edson é de futebol, fundamentalmente. Sim. A gente se conheceu no campo de futebol, jogando pelo Banespa. Nós três, para quem ainda não sabe, estamos aqui graças ao Banespa que nos uniu e nos Sim. ligou para a gente poder gerar esse episódio aqui para vocês. Mas, na verdade, um tema que é muito importante e que ele mencionou para nós hoje é sobre ansiedade. É. Vamos falar um pouco mais da ansiedade que você observa no mundo corporativo, na empresa, e que você observa também num jogo de bola. Quando o time ou algum jogador está mais ansioso, o que você gostaria de falar sobre Não, isso? eu gostei muito desse tema, até te abordei, porque eu tenho observado muito a seleção brasileira, né? Aquela necessidade de ganhar. O time é melhor. E aquela ansiedade tão grande para vencer aí acaba atrapalhando. Eles esquecem um pouco o que eles planejaram. Quer Perfeito. dizer, então, ansiedade versus planejamento. Eu trago isso para o mundo dos negócios e isso já me atrapalhou muitas vezes na vida. Aquela ansiedade de fazer a coisa acontecer acaba atrapalhando. Então, Você acha, então, que a ansiedade ela tem que ter um grau limite? Porque ela também você não pode também ser uma pessoa muito fria, muito parada. A olha, ansiedade ela te dá um estímulo para ir para frente? eu acho que ajuda, mas ela tem que estar no nível dela. Se passou, Controlada. se eu ela diria, uma atrapalhou o ansiedade controlada. planejamento, Perfeito. é incrível, né? Quando Porque passa desse nível, ela mais atrapalha do mais que ajuda. atrapalha do que ajuda, sem dúvida nenhuma. Então, temos visto isso várias vezes. O time melhor, naquela ânsia de vencer, ele acaba se atrapalhando todo. É. Quer dizer, cadê o planejamento? Como é que ficou? Fica lançando bola na área, ficam se matando lá e a coisa não acontece, o tempo passa e acabou. Não, e curioso que, me corrijam se vocês discordarem, mas na minha visão, a primeira coisa que a ansiedade causa num jogo de futebol, se falar de seleção especialmente, tudo aquilo que você treinou a semana inteira, o mês acabou. inteiro, vai tudo pro lixo. É verdade. Porque a ansiedade parece que passa por cima como um rolo compressor. Sim. Então você treinou a semana inteira, o que a gente já falou aqui, o tic-tac do Guardiola, toca aqui, toca lá, tomou 1-0, botar sob pressão que vai cair para a Série B, tipo um time que eu gosto, que está aí batendo na trave ultimamente. A gente já entra em campo ansioso, né? Sim. O torcedor já está ansioso, transmite a ansiedade do jogador. Aí pronto, é o que você falou, é bola para a área, é chutão, e aí aquele treinamento todo, tudo aquilo que a gente fez o tempo Wilson, eu todo. escutei isso num TikTok da vida do Abílio Diniz. Olha, Num dos Deus contratos o tenha. dele com o Cassino na França, a ansiedade de fazer, de acertar, esquecer algumas cláusulas contratuais, tiveram um olha aí, grande problema. olha aí. Ansiedade. Dito por ele. Pode Não, pegar aí eu- no TikTok. É até legal porque a gente está falando aqui com um público, né, que sempre que eu posso deixar alguma mensagem interessante, se de cada episódio nosso, nossa audiência capturar uma ou duas mensagens que faça a diferença para eles, eu acho que nós já estamos felizes. Esse é o nosso papel aqui, né? Então, você que está aqui nos ouvindo e que trabalha, nem todos talvez joguem futebol como a gente joga, e para nós é um lazer. Para aqueles que o futebol é uma profissão, obviamente a ansiedade faz efeito no teu bolso. Mas se você levar essa discussão especificamente para a tua vida profissional, eu, pelo menos, na minha experiência, olha que já são mais de 50 anos nessa área, a ansiedade, como você bem disse, nunca agregou valor. Então, você fala assim, puxa, como é que eu faço se eu tiver um chefe ansioso? Pô, você tem um problema, filho. Infelizmente, tem um problema. Porque tem um ditado, não sei se vocês conhecem, chefe, parente e vizinho, a gente não escolhe. Ele vem no pacote. Então, se você tem um chefe ansioso, e se ele não consegue se administrar, e se a ansiedade dele atrapalha a tua vida, você tem que repensar a tua posição. Sinto muito, não tem outra alternativa. Agora, se você é ansioso,
do teu trabalho, atento para isso. A gente estava conversando também nos bastidores, qual é a primeira maneira, o primeiro sinal que você pode melhorar a tua ansiedade? Quando você toma consciência de que você é ansioso. Sim. Primeiro passo da Primeiro cura passo é, começa você saber pô, que eu tem sou um cara problema. ansioso e eu estou ouvindo aqui que a ansiedade não ajuda, ela atrapalha. Então eu preciso controlar a minha ansiedade. Já é um grande passo para você administrar a ansiedade. Então, se é que a gente pode deixar Ter algum recado consciência. para a galera, atenção com a ansiedade, tanto com a sua como com aqueles que estão na sua volta. Não é algo que agregue valor. Excepcionalmente, você vai encontrar, já vi um ou outro ansioso que correu para ganhar alguma situação e ganhou de fato. Pode acontecer. Mas é ocasional, sorte e não planejado. Então não é assim que você quer fazer a coisa. Você tem que fazer uma coisa mais estruturada, planejada, e para isso tem que administrar a ansiedade. Então esse é um recado que eu adoraria deixar para a galera. Se a galera puder absorver isso, é uma ajuda que a gente queria passar. Você enxerga, assim, algum componente que ajuda a diminuir a ansiedade? Bom, Fora remédio. fora remédio, Sim. Eu acho que se você está preparado, se você realmente conhece o assunto, sabe das suas competências, isso ajuda muito. Entendeu? Um pouco de ansiedade, como você falou, é bom. Agora, se não tiver a competência, a certeza do que você vai fazer, o objetivo muito claro, pode atrapalhar. Então, eu diria que sim. Vou dar um ingrediente, então, que vai complementar a essa pergunta que eu te fiz. E eu sei que você valoriza muito esse ingrediente que eu vou falar. O quanto o comportamento humano afeta a ansiedade? Puts. Muito. Boa pergunta. Boa pergunta. Bom, uma das razões pelo qual hoje nós temos um psicólogo na empresa é que nós temos a certeza que comportamento é muito mais problemático do que técnica, do que Sem conhecimento. Então, quer dizer, comportamento é como nós estamos conversando nos bastidores, né? Tem certas profissões que você precisa do conhecimento técnico, mas o comportamento pode pôr tudo a perder. Tudo. Então, eu acho que isso, eu diria que a empresa que não tiver isso muita consciência disso, ela vai estar perdendo muito das suas oportunidades. E você sabe que é interessante você falou, porque o comportamento, ele é meio inerente à nossa personalidade, à nossa educação. A gente se comporta baseado naquilo que a vida nos ensinou, né? A técnica não, a técnica você adquire. Sim. Você, eu vou usar o exemplo que eu usei. A gente quer ser um contador, vou fazer um curso de contabilidade. Quer ser psicólogo, vou fazer um curso de psicologia. Então, essa técnica você aprende. O comportamento é difícil. Ele é de dentro para fora. Então, ou a gente tem um comportamento adequado dentro do lugar que a gente está. Porque, veja bem, a mesma pessoa pode ter comportamentos diferentes. Eu não sou um bipolar, mas eu estou num campo de futebol fazendo uma resenha e alguém vem falar mal do Corinthians, o meu comportamento muda. Entendeu? Natural. Se eu estou num ambiente profissional e a gente está falando de um projeto, de uma assinatura de contrato, ali o comportamento é diferente, mesmo que eu seja antagonizado naquele momento. Então, não existe uma regra para o comportamento. Para a técnica existe. Sim. Você é um bom contador? Muito bem. Você é um bom psicólogo? Muito bem. Não é porque está faltando alguma coisa. No comportamento, não. Você tem que se adequar àquela ocasião em que você está inserido. Estou errado, não? Não, perfeito. Então, o comportamento, ele afeta a questão da ansiedade e afeta até aquela questão que dentro de uma partida de futebol, a gente vê determinados jogadores que passam do ponto e a gente já esbarra no mau caratismo. Não é isso? Brilhante esse Esse E tema... está tudo ligado ao comportamento, gerou uma ansiedade nele, e ele tem o lado instintivo menos controlado do que uma outra pessoa que controla os instintos, porque, na sua visão, o instinto é muito forte na nossa vida, mas não quer dizer que todas as pessoas têm que serem regidos pelo instinto. Como você vê isso? Então, esse tema é forte, né? Porque a nossa cultura permite uma malandragem, entre aspas, dentro de uma partida de futebol. E eu pergunto, né? E esse comportamento fora das quatro linhas é um desvio de caráter? Para as pessoas que eu perguntei, principalmente mulheres, eu perguntei para minha filha outro dia, ela falou, para mim é.
e foi muito clara para mim. Falou, não, a pessoa que age daquela maneira dentro do campo de futebol, ela mostra quem ela é. Então, às vezes, aquilo me assusta, porque a nossa cultura permite alguns devaneios, né? Eu estava lembrando aquele caso do Rodrigo Caio, do Sensacional esse caso. Flamengo, que o juiz foi expulsar, né? E ele chega e fala, não foi Não mão. E, ao mesmo tempo, o Jô, No do dia Corinthians, teve um problema lá, ele não admitiu, depois admitiu, quer dizer, mostrou aquilo teve uma repercussão, mas morreu ali. É. Mas eu fico pensando nisso, eu vejo no futebol, a gente vive isso, às vezes com a cabeça quente, tem algum destemperamento ali no momento, e o quanto que aquilo é um desvio de caráter, né? Eu tenho um amigo que ele é um amor de pessoa, mas dentro de campo ele é insuportável. Aí eu fico pensando, será que ele é assim mesmo e ali aquilo aflora? Porque não bate. Eu cheguei a chamá-lo e falo, poxa, não combina contigo isso. Você não é isso lá fora. É. E eu pergunto, será que aquilo é que nem diz que o álcool tem um lado bom, né? Que mostra quem você é, né? É verdade. Talvez seja isso. O futebol mostre quem você realmente Sim, é. sim. E outra coisa que me chama a atenção, Salgueiro, eu vejo quando a pessoa traz para o ambiente do futebol as características do empreendedorismo. Eu conheço muita gente que Interessante. ocupa cargos de liderança que adora mandar dentro do campo. É. O cara traz aquilo. É um desvio de caráter, não é? Eu cheguei até a conversar com um amigo meu que é empresário, muita coisa. Eu falo, calma, você não está dentro de uma empresa, fica dando ordem aqui o tempo Pois é. todo. Você vai, você vem, pô. As pessoas não são seu Eu funcionário. diria o seguinte, esse é um problema cultural nosso. Mas como vocês veem, por exemplo, esse indivíduo que lá na empresa ou na vida pessoal, você não percebe essa manifestação de instintos mais agressivos. E no futebol isso Ele manifesta. mostra, né? No jogo isso manifesta. Na visão de vocês, isso acontece por quê? Queria ver a opinião de vocês. Bom, eu tenho a minha, mas eu gostaria de ouvir de vocês. Eu tenho, não vai esquecer de falar a sua, hein? Eu tenho uma visão assim, esse tema é muito legal. Primeiro que eu queria incentivar nosso público, eu vou repetir o que eu sempre falo nos outros episódios, nós não temos aqui a intenção de ser o dono da verdade. A gente só traz as provocações, temos as nossas opiniões e tenho certeza que o pessoal que está aqui do outro lado tem as suas opiniões também. Então, esse é um tema muito interessante. De repente, está batendo um papo com a sua galera, com a sua família, bota na mesa, porque com certeza você vai ter opiniões diferentes. Então, no meu caso em especial, tanto no mundo do futebol como no mundo corporativo, eu vejo uma forma de distinguir se o cara tem um problema, uma falha de caráter, ou se foi um evento pontual. E a forma como eu procuro olhar, não estou dizendo que ela é a certa, é baseado na frequência com a qual o indivíduo repete um determinado comportamento. Então, eu não vou falar nomes aqui para não dizer que a gente está pegando no pé, mas você tem determinados jogadores que bate um vento, o cara vira uma pirueta e cai no chão. Então, se bater um vento, cara, fez isso uma vez, porque sentiu uma oportunidade, ganhou a falta, ganhou um pênalti, o time dele ganhou o jogo, foi campeão, bacana, parabéns. Passou, acho que até a sociedade, como você falou antes, a sociedade até aceita. Agora, você fez a mesma coisa a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, é falha de caráter. É falha de caráter. No mundo executivo, a mesma coisa. Surgiu uma oportunidade de um cara, não vou dizer, óbvio, roubo, fraude, eu não vou discutir, que aí realmente não tenho o que discutir. Mas um cara, como você disse, que é um teu amigo, um cara bacana, um cara bom, e escorregou uma vez na vida, faz parte, ele está num momento ruim, não se deu, estava com problema em casa, fez uma bobagem, se recuperou. Agora, esse mesmo cara fez outra bobagem igual daqui a pouco, fez a terceira, é falha de caráter. Quando é frequente. Então, para mim, o que determina a diferença entre uma escorregada, assim, ou uma falha de caráter, é a frequência. O cara repetiu o comportamento errado mais de 2, 3 vezes, é falha de caráter. Esse ingrediente que o Wilson colocou é bastante oportuno e acontece mesmo isso. E eu queria saber como que você enxerga isso, Edson. Não, além de oportuno, sabe o que eu penso? Eu seria um pouquinho além disso. É que nem o WhatsApp, não manda porcaria, porque você é classificado por aquilo. Eu vejo que o futebol é uma oportunidade de você mostrar também quem você é como pessoa. Joga, tudo, mas respeita.
dê uma entrada no cara, vai lá. Eu vejo isso em alguns e vejo o contrário em muitos, né? Eu falo que oportunidade que a pessoa está tendo de mostrar quem ela é, sabe? Não entrar nessa coisa maluca de ser desleal, de aprontar o tempo todo. Às vezes foi fora, não foi fora na pelada, o cara de pau, não Pois foi é. mão. Mas eu fico imaginando a pessoa dele que está em jogo. É uma oportunidade grande para Você, você, quem você é, caramba. você quer ver uma maneira fantástica de ver isso? Não sei quem daqui conhece. Tem um clube chamado SPAC, que é o clube dos ingleses, e faz o jogo que eles chamam de Jogo dos Vagabundos, uma vez por mês, às quartas-feiras, às 3 horas da tarde. Então é vagabundo porque 3 horas da tarde você devia estar trabalhando. Então, você imagina a média da idade dessa galera é de 60, 70 para cima, que são os que podem jogar bola no sábado à tarde. Mas o que isso traz à frente? Às vezes não tem juiz lá. Então, você fica dependendo Sim. dos jogadores. Pô, se foi falta, levanta a mão, foi falta. Então, quem reclamou, leva. Essa é a regra. Assim como na rua, quando a gente era moleque, não Sim. tinha juiz, não é? A decisão era entre nós mesmos. E aí você vê uma questão do caráter. A bola passou na lateral, o cara pediu o lateral, mas não foi. Pô, tá bom, ele não viu, errou. Aí a segunda, passou longe, ele pediu uma falta que ele nem estava perto. Opa, esse cara tá com problema. Pegou a terceira, que ele não tá nem na jogada, pediu a falta para ele. Quer ganhar todas. Quer ganhar todas. Tá errado. Não tem o espírito correto para a E ele ocasião. queima tá? a própria imagem, né? Queima a própria imagem. E aí o que acontece? Próximo jogo, esse aí já vão evitar de chamar. Da mesma forma no nosso trabalho. Tem sempre tem bola dividida no trabalho, né? Você tem sempre uma diferença de opinião. Sim. E não adianta, gente. Não dá para ganhar tudo. Se alguém chegar para você, ó, eu ganhei 100% das minhas divididas no trabalho, esse cara tem um problema que é pior que de caráter, de cabeça. Sim. Que ninguém ganha tudo. Verdade. Então, de vez em quando você perde, de vez em quando você entrega. Agora, tem aquele que não admite perder. Sim. E é difícil lidar no trabalho também. E pensando nessa questão comportamental que você acha importante, o Edson sempre deu muita importância na questão do comportamento humano na empresa. E Até que a gente faz um trabalho lá justamente voltado para o lado de relacionamento humano. Você acha que os times todos tinham que ter alguém, uma equipe, trabalhando só esse lado comportamental para evitar esse tipo de situações? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Eu vejo o que está acontecendo com o Brasil hoje, né? Nós estamos perdidos em campo, né? Eu falo, pô, é puro comportamento. É puro comportamento. Ah, não tem 10 Neymar, não sei o quê, mas é comportamento. Eu acho que é o mesmo acontece com uma empresa, né? Sim. É aquilo que uma ele está empresa- falando, foco, liderança, comportamento, caráter, está tudo ligado, né? O que a gente percebe nas empresas, o trabalho que eu faço está muito ligado mesmo ao lado humano, pessoal. Sim. E a gente percebe pessoas passando por necessidades, dificuldades, problemas pessoais, e que aquilo afeta a performance dela no resultado do dia a dia. Isso a gente observa nas empresas de uma forma geral. E dentro do campo acontece a mesma coisa. Sabe aquele período, aquela fase que o jogador não dá certo, que tudo dá errado, ele parece que ele desaprendeu a jogar. Então, alguma coisa está acontecendo também nesse lado mais emocional, psicológico, que afeta a performance dele. Sem dúvida, sem Vocês dúvida. enxergam assim? Certeza. Eu enxergo, não só enxergo assim, como eu acho que todo mundo tem direito a uma ou duas chances na vida, por causa disso. Porque se você está num momento da tua vida, eu vou dizer, brigou em casa com a mulher, chegou no trabalho, tem um pepino, a tua reação é uma. Você está de bem em casa, está saudável, chegou bem, tranquilo, o mesmo problema você trata de outra forma. Então, eu acho que assim, eu tenho uma crença, é muito pessoal, mas eu costumo dizer que a nossa vida é um aglomerado de momentos. A gente vai fazendo vários momentos, eles entram numa sequência e montam a nossa vida. Então, tem um momento que eu estou mais bonzinho, tem um momento que eu estou pior, tem um momento que eu estou de bem em casa, tem um momento que eu não estou, tem um momento que eu briguei com o chefe. É que vai dar A média é que dá quem resultado. você é, teu resultado, teu caráter. Então, se por uma infelicidade, você vê, nós nos cruzamos, vou dar um exemplo bom, em momentos bons para nós dois. Tanto que nós estamos aqui. Sim. E nem o Edson. Sim. Poderia ter acontecido de nós termos Sim. nos cruzado no momento em que nós não estivéssemos bem. Sim. Seja porque o Corinthians perdeu, eu já mudo o meu humor. Então, me pegou uma hora que o Corinthians perdeu, tá ruim a coisa. Então, vai falar, pô, esse cara é ruim, um cara chato.
Não sou chato, Sim. não sou ruim. Estava chato. Estou chato. Estava chato, né? Sim, sim. Estava ruim. Então, aí para não Uhum. rotular as pessoas, né? Dizendo, esse cara é chato ou ele está chato, tem que dar outra chance. Agora, se você pegar o cara chato de novo na segunda chance e na terceira também, a probabilidade dele ser chato já vai para 90%. Sim. Entendeu? Então, de novo, nós estamos no mesmo lugar, que é a repetição. O comportamento repetitivo pode levar a rótulos. Sim. Tanto de ser chato, como de ser muito bonzinho, como de ser insistente ou não ser. Cada rótulo que você escolher ter depende da quantas vezes você repete aquele mesmo comportamento. Na minha opinião. Pegando o gancho do jogo, do time de futebol, a gente percebe essas oscilações e o excesso de algumas posturas que são inadequadas. O Wilson frisou muito bem a questão da frequência. Se essa pessoa sempre faz isso, já tem essa tendência. Tem aquele jogador ou aquele colaborador na empresa que é momentâneo. Aconteceu uma situação que não é o normal dele. E tem um histórico. É fogo. No futebol a gente fala muito assim, pô, esse fulano não é disso. Você já deve ter ouvido várias vezes. Sim. Pô, ele não é de fazer isso, ele perdeu a cabeça. Teve um momento aí que ele se Na empresa perdeu. também. Na empresa acontece Quando demais isso. alguém tem uma reação diferente do que você está acostumado a ver, você fala, nossa, não parece aquela pessoa. E a gente até usa isso, Wilson. Nas empresas a gente usa muito isso. Lá na atenuação a gente usa muito isso também. A gente vê o histórico. Pô, essa pessoa aqui sempre dá desculpa, é sempre a mesma coisa, sempre se justifica. Qual é o histórico dela? A tendência dela é essa. E tem aqueles que não, né? Fala, pô, esse aqui, ele está passando por algum problema. Por isso que a gente faz esse trabalho de chama essa pessoa no pessoal, vem cá, o que está acontecendo? O que a gente pode te ajudar? Você quer comentar algo sobre isso? Eu tenho vivido esse momento muito presente na empresa, de chamar a pessoa, e aquilo para mim é tão claro que ele precisa acordar, ele precisa ver os valores dele, e como é difícil, assim, ele aceitar que a solução está nele, às vezes. Eu falo, caramba, acorda, você é bom, como é que eu faço? Então eu fico imaginando, você botar o cara no vídeo e falar, pô, você é bom. Eu lembro muito do Oswaldo Brandão, disse que ele era um perito em fazer com que o cara, a autoestima dele. E eu fico imaginando nós como empresários, como os líderes, a nossa responsabilidade em fazer isso com o time, né? Eu estou com 2 ou 3 situações parecidas atualmente. Eu fico olhando um menino bom, e está com alguns problemas, e como é que eu faço para esse menino jogar bem? Como é que eu faço? Como é que treino que eu dou para ele? Exatamente. Então eu fico... Tem a questão da liderança e tem a parte dele também, né? Querer também, né? Pelo menos, né? Então, mas eu fico que o desafio é grande nosso. É grande. Me veio uma palavra que eu uso muito nas empresas, e vocês, o Wilson tem uma experiência enorme no mundo executivo, e ele viu muito isso. E no futebol tem isso também. Eu queria que vocês ajudassem a fazer um comparativo. Uma das coisas que mais me incomoda no comportamento humano é o vitimismo. Vocês, com certeza, detestam isso, porque são pessoas que têm uma visão mais proativa. Pisou no calo. Então, no mundo executivo, você viu muito isso. Nossa. Você viu lá no mundo empresarial. Me fala um pouco disso. Na minha vida, foi quando eu entendi que eu era 100% responsável por tudo que me acontecesse. Ela mudou de um jeito assim, eu acho que essa consciência, como você falou, ter consciência da ansiedade, ter consciência que você é responsável por tudo, até um assalto, você atraiu de alguma forma, você não prestou atenção. Se você pôr isso, você tem uma chance enorme. Então, eu fico vendo essa questão do vitimismo, como ela é maçante, ela é chata. Porque tá em nós a responsabilidade. Até os governos que a gente elege, tudo isso aí é nós. E você vê isso num gestor e vê também num gestor, colaborador no da equipe, colaborador. Não é assim, Wilson? Você enxerga isso? Bom, no mundo executivo você deve ter Eu sou isso. meio radical até, então essa pergunta veio para o cara errado. Já peço desculpa para o público. Ou para o cara certo. Que eu tenho uma posição muito forte com relação a isso. Eu tenho até uma palestra que eu faço eventualmente, e que um dos capítulos da palestra fala exatamente sobre isso. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Todo mundo já sabe, tenho 66 anos de idade e comecei a trabalhar com 10. E passei por muita coisa. E uma das coisas que eu passei que me marcou muito é o bendito do curso de inglês.
Quer dizer, eu não vou dar outro exemplo, que vocês vão me achar muito velho, que era o curso de datilografia. Vocês vão lembrar que, ó, já estão dando risada, porque teve uma época na vida que eu não conseguia emprego se eu não fizesse o curso de datilografia. Aí, se eu for usar esse exemplo, da mesma jeito que o curso de inglês, para quem trabalhou em muitas multinacionais americanas, eu cansei de ver colegas meus que diziam assim, você não vai fazer um curso de inglês? Ah, não, a empresa não está me pagando. Ah, não, eu Nossa. me inscrevi, mas não me botaram no programa. Aí eu dizia para o cara, se você não investir em você mesmo, você espera que alguém vá investir? Quem tem que ser o primeiro incentivador da gente? Nós mesmos. Então, você quer fazer, você acha que o curso de inglês é importante para você? Dá uma batalhada, economiza 10 mil reais por mês. Hoje em dia, então, no nosso tempo não tinha. Agora, hoje em dia, tem internet. Você entra lá, você vê filme com legenda, você faz o curso de italiano, de japonês, o que você quiser. É só um pouquinho de vontade e disciplina. Então, essa coisa, ninguém me deu, não me trouxe. Eu não vou citar nomes, mas em 60 anos de história, posso dizer para vocês que eu tenho um monte de gente que, infelizmente, não chegou em lugar nenhum, passa necessidade hoje, porque ficou nessa... ninguém me deu, não chegou. Se eu pudesse dizer de algo que fez muita diferença na minha vida, total, foi exatamente isso. Você tem 66, eu tenho 71. Eu trabalhei numa empresa finlandesa, eu entrei com 14 anos. Naquela época, pouca gente falava inglês. E eu observei que quem vinha de fora, que eram os finlandeses na época, não tinha quem falasse. Eu, com 18 anos, sacrifiquei um ano da faculdade de acabar de entrar, aprendi inglês, e aquilo me deu uma projeção. Com 25 eu era gerente, já me mandaram para a Finlândia. Idem. Quer dizer, o mesmo exemplo fez muita diferença. Então, isso que você está falando, nossa, para mim foi uma lembrança de falar. Pergunto, alguém pagou teu curso? Não. Nem o meu. E era caro. E se eu ficasse lá sentado, esperando alguém pagar o meu curso, eu estava até agora sentado lá, esperando aprender inglês. São muitas oportunidades, né? Então, você falou a palavra-chave agora, que eu queria fazer esse gancho. A gente falou em vitimismo, e o vitimista, normalmente, ele reclama que não tem oportunidades. A coisa que ele mais fala, eu não tenho oportunidade. Como se a oportunidade é algo que tem que bater na sua porta. Mas peraí, você cavoca a oportunidade, você vai atrás, você se prepara para quando a oportunidade chegar, você apanhar. Está preparado? Se não estiver preparado, você não apanha. Como é que você vê essa questão do vitimismo e oportunidade? Nossa, além de ser tão óbvio isso aí, né? O Brasil é o país das oportunidades. Eu tenho parentes da minha mulher que moravam na Finlândia na época. Eu falava assim, pô, vou vir morar aqui, puta pai. Ele falou, você está louco? É o Brasil que você tem tudo para fazer. Eu falava, puta, é mesmo, é o Brasil. Quer dizer, então a gente tem que enxergar isso aqui, né? Isso aqui é um paraíso, sabe? Isso aqui tem tudo para dar certo. Eu costumo dizer que isso é legal, viu? Eu sei que gosta de futebol. Eu, como morei lá fora também, 2 vezes, a maioria desses europeus que vêm, principalmente da Europa do Norte, eles se apaixonam pelo futebol, vão para o samba, vão para o carnaval, casam com uma mulata, o Brasil acolhe, ele vira brasileiro, ele vira e não volta. Você vai lá, pode morar 30 anos, você é estrangeiro. Tem amigo que mora em Londres, eu sou brasileiro, não sou inglês. O chinês vai para lá, mora 30 anos em Londres, ele é chinês. Nós acolhemos, a oportunidade está aqui. Eu fico olhando o quanto nós temos para fazer. E o futebol é uma coisa... Eu lembro quando eu ia para lá, há muitos anos atrás, eu estava com uma camisa do Ronaldo. Olha. Aquela coisa era parado. Foi na Copa de 98, na França. O respeito nos dava uma certa dignidade, que nós não temos nada, não temos essa síndrome de vira-lata, né? Então aquilo me fez tão bem. Eu falava, pô, eu fiquei 40 dias lá, eu lembro até hoje, assisti a Copa inteira. E aquilo me fez tão bem que eu falava, puxa, nós somos respeitados aqui. As pessoas nos reconhecem, a camisa de um jogador. Se o brasileiro parasse um pouquinho, sabe, que nós perdemos isso, mas volta. Isso volta, isso é cíclico. Não, e a gente tem valores que muitas vezes nós não sabemos, como país, nós não sabemos que nós temos valor. Eu vou te contar uma, essa eu faço questão, uma pena que eu perdi o antigo celular. Eu contei para o Salgueiro, isso tem uns 15 anos, eu estava num congresso, eu vi na mesa a figura do Garrincha
num celular. Olha só. Eu contei isso para você, né? É muito interessante. E eu olhei aquilo e falei assim, você gosta de futebol? Era uma russa. Não. Mas Quem é esse esse aqui é o cara? Garrincha, eu sei, fui eu que pus. História rápida, ela com 18 anos veio para o Brasil, mochilão, sem dinheiro, ficou no Nordeste inteiro. Falou, eu fiquei com pessoas que não tinham nada, muito pobres, eles deixavam a cama deles para eu dormir, dormiam no chão, me davam o que tinha de melhor. E um dia eu vi o pôster do Garrincha e ele me explicou quem foi o Garrincha. E que era um homem muito simples, que da mesma fama, o dinheiro, ele perdeu tudo, mas tinha valores. E ela falou, eu tenho isso aqui para lembrar os valores que eu Olha quero só. na Olha que minha interessante vida. essa A história. Emocionante. foto do Garrincha. Emocionante. Eu tinha o contato, mandava, trocava ideias. Emocionante. Não é Eu tenho uma coisa história- linda? Fiquei orgulhoso de ser brasileiro e Não ver é? aquilo. Eu conheci alguns Garrinchas em Nova York. Vários, Acho que era eu conheci nigeriano, o nome Garrincha, é por causa do Pelé, Vários. do Garrincha. Vários. Como eu tem? tenho uma história, não é tão emocionante quanto a tua, mas que mostra o valor que a gente tem aqui. Eu vivi essa história e que a gente nem sabe que tem. Num determinado momento da minha vida, eu recebia muito visitante dos Estados Unidos. Trabalhava numa multinacional americana. Semana sim, semana não, vinha um americano para cá. E eu gostava de jogar a minha bolinha, pô. E aí o cara chegava às vezes numa sexta-feira, queria passar o fim de semana aqui, e que o cicerone do cara era eu. E eu dizia, como é que eu vou conciliar o meu joguinho de bola? Não tinha dúvida. O que eu Levava fiz? ele. Pegava o cara e levava para o campo de futebol, pô. Gente, vocês não têm noção. Clube de várzea da Barra Funda, todo mundo sabe que eu sou da Barra Funda, nasci lá. Os meus amigos que estão vendo aí vão lembrar desses episódios. Botava, ia pro vestiário tomar banho, me trocar, jogar bola, saía, deixava ele na mesa do bar. Então, quando eu voltava, ele tinha 10 amigos em volta dele. Ele não falava português, os caras não falavam inglês, e vai saber como eles se entendiam. É incrível. E o cara ia embora, ele queria voltar de novo, que não era para trabalhar, ele queria É um voltar aqui baita para ir para o povo. campo junto comigo. Porque não tem lá onde. Joguei bola lá, quando eu morei lá também, joguei. Essa resenha que nós temos Não. aqui, esse calor humano que a gente tem aqui, não tem. O Brasil É acolhe. raro o campo, lá, isso faz tempo, foi na década de 80. Mas na época, era raro o campo nos Estados Unidos, tinha um bar do lado. Era só o campo. A maioria, na época, inclusive, eram campos ou de beisebol ou de futebol americano, que eram adaptados, que elas faziam as riscas para jogar futebol numa determinada liga. Então era completamente diferente. O cara vinha aqui, via aquela união. Vira Eu ia dizer, brasileiro. esses caras são meus amigos há 20 anos, eu falava para ele. Esse aqui cresceu comigo, estudamos na escola. Ele dizia, nossa, porque nos Estados Unidos o padrão de. Antes da pandemia, hoje mudou um pouco, mas na época o americano morava em pelo menos 3 lugares ao longo da vida. Onde ele nasceu, Sim. onde ele fazia a universidade e onde ele estabelecia a residência na sua vida profissional. Era no mínimo 3 lugares. Não necessariamente, aliás, raramente, ele voltava para casa dos pais. Sim. Os pais queriam que o cara entrasse na faculdade para sair de casa para eles poderem viver a vida deles. Aqui não. Aqui a gente é suposto sair de casa só quando casa, Sim. né? Alguns E não raros, Alguns continuam na casa dos não pais raros hoje em dia. casos onde você volta para casa do pai de novo. Não estou dizendo nem que está certo nem que está errado. Eu estou dizendo que é uma cultura diferente. Então mostra como a gente é mais caloroso. E esse valor é uma coisa que eu aprendi. Quem acha que isso é um valor? Sentar no boteco para fazer uma resenha de futebol. Isso não é valor? Sim. Para o americano é. Ele olhava aquilo lá na época, eles ficavam encantados. Queria trazer a família, vou trazer meu filho aqui, ele falava. Agora, uma coisa que eu observei, né, que para fazer negócio, quando o cara é boleiro, o negócio flui. É impressionante. Você percebe Quantas isso, não? vezes, no Brilhante. dia a dia, É. eu ia fechar contratos com alguma construtora, conversava, olha, você vai adorar, o cara é boleiro. Acabou. A conversa era diferente. É uma coisa incrível. Eu tinha um irmão que, meio-irmão, ele foi campeão de xadrez, era um mequinho da vida. Mas a conversa não rola. Ah, é diferente. É totalmente diferente. Você fala, não Tem dá, essa- não essa dá. sinergia É diferente. outra coisa. Não, Quer dizer, ó, então, eu acho que nós temos uma oportunidade de negócio. Eu até daria uma dica para empresário. Eu acho que o futebol nos proporciona isso. eu tenho uma história, essa é absolutamente verídica, que quando eu tiver o meu livro pessoal vai ser um capítulo. Eu um dia fui chamado, eu era diretor financeiro de uma determinada empresa, fui chamado para fazer uma entrevista para uma vaga de diretor financeiro na outra empresa. O presidente que estava me entrevistando, eu sentei para conversar com ele. A conversa começou de uma maneira mais amistosa. Então, descobri o seguinte, eu era corintiano, sou corintiano, ele também era.
Eu jogava futebol, ele também jogava. Eu ando de fluiu. moto, ele também andava. Então eu tinha 1 hora para falar com ele. Nós ficamos 55 minutos falando do Corinthians, do futebol e da moto. Não perguntou se eu sabia fazer débito, crédito, se eu sabia ler um relatório de um balanço. Isso foi numa semana. Na segunda-feira, semana seguinte, eu fui chamado para a vaga. Isso que você falou, você viu como o exemplo que ele deu ilustra isso que você acabou Sintonia, de né? falar? Assim, a frequência, a sintonia, Então, né? e eu até para evidenciar isso, eu queria muito falar para vocês, a nossa audiência que está acompanhando o Várzea, que percebam por que desse nosso tripé. Pois é. O comportamento humano, Hum. a relação empresa, Muito bem corporativo colocado. e o esporte, futebol, agregador de tudo isso. Ele que faz essa conexão. Faz. Por isso que essa nossa linguagem tem metáforas ligadas ao futebol, ligadas ao dia a dia. É isso aí. E eu vou dar mais um exemplo, estou exagerando em exemplos pessoais hoje, peço desculpas para a audiência, é que a ocasião está permitindo, né? Isso ajuda. Eu trabalhei em 16 empresas ao longo da minha carreira. Então, se tem uma coisa que eu aprendi a fazer foi me adaptar num ambiente novo. Foram 16 vezes ao longo da vida. E eu posso garantir para vocês que estão nos ouvindo, para vocês, nada melhor do que o futebol. Era eu pegar o primeiro, tinha empresas que eu fui trabalhar que já jogavam futebol no campinho, então eu fui convidado, já saí de lá com 15 melhores amigos de infância. Uma coisa inexplicável. Os que não tinham, eu ia lá e arrumava uma quadra, fazia uma vaquinha, vamos jogar. Era um mês, 45 dias, já era conhecido na empresa, já tinha amigo, já tinha penetração em vários departamentos. Futebol. Então, para quem não teve essa chance, experimente. Futebol, voleibol, tênis. Esporte. O que eu posso dizer pela minha experiência é assim, quando você atinge um determinado nível hierárquico, é bom você aprender a jogar golfe. Quem não sabe jogar golfe, eu não sei, recomendo. Experimente jogar golfe, você vai lidar com os grandões lá que pode dar excelentes negócios. Mas eu acho que no futebol é mais fascinante por causa da diversidade. Sim. Não importa se você joga bem ou mal, se faltar um, pode ser o pior que chegou, completou. Nossa, Isso. graças a Deus que você chegou. Rico ou pobre, ou seja, o Brasil permite isso. É que nem na praia, todo mundo está de short, né? Exatamente. O futebol Exatamente. nivela de um jeito maravilhoso. Não, o que a E você sociedade, precisa de todos. o que a sociedade de hoje prega, que é a questão da equidade, Uhum. do Tá gênero, no isso no futebol já existe Sim. há séculos. O respeito, né? Ninguém Tudo. diferencia. A gente diferencia no futebol o cara que joga melhor ou o cara que joga pior. Então, se tiver 10 caras que jogam melhor, os que jogam Sim. pior ficam no banco. Sim. Faz parte, aí é qualificação. Não tem Mas muito se o que fazer. faltar um, o ruim Mas é não- necessário Não também. depende da cor, da cor do partido político, do time que Não. ele torce. Não. Todo mundo se respeita Se igualmente. respeita. É uma coisa E impressionante. você sabe o que eu acho mais bacana também? É na várzea, é o adversário. Mesmo que saia aquelas baita confusão, quando o adversário é bom, tem um respeito. É verdade. Tem respeito. As pessoas, pô, eles mereceram. É. No fundo, o cara sabe. É isso aí. Então, eu fico às vezes... Por isso que eu falo que uma coisa que nós, brasileiros, temos que aprender é parar com esse cai-cai, parar com aquelas coisas bestas, que isso só está nos atrapalhando. Essa cultura nossa tem que desaparecer e ficar a verdadeira. E o que res- mostra, desculpa te cortar, mas que mostra muito esse vitimismo que a gente falou, né? Pois é. Um cara começa, ai, não sei o que lá, reclamar de tudo. Tem vários jogadores, não vou citar o nome, mas tem alguns assim que é tipo. Você olha e fala, nossa, mas como ele é vitimista, tudo ele Nossa. faz um drama. Gente, vocês que acompanham, me corrijam se eu estiver errado. O que está mais na moda hoje? O cara leva um pontapé no tornozelo, ele cai e põe a mão na cara. Eu nunca vi. Hoje, qualquer tombinho, o jogador vai e põe a mão na cara. Levou uma cotovelada. Eu já vi vários caras serem expulsos injustamente. Porque o outro fez uma cena. E olha, se você Simula, parar né? para pensar, do seu ponto de vista de respeito, você falou que tem na várzea, e eu ia até agregar, aquela hora que eu quase interrompi, o respeito que a gente se refere é pelo ser humano. Sim. No futebol, você não respeita o outro cara porque ele é rico, porque Não. ele tem carro bacana, porque Não. ele mora num condomínio bacana. Não, você respeita pelo ser humano que ele é. É. Isso é muito Tem, legal. inclusive, gente muito poderosa que não é respeitada. E o que eu acho mais Verdade. bacana também é o acolhimento. O esforço de levar aquele com menos recursos, trazer ele, Não é? pôr junto. Eu acho isso... nós temos, por isso eu falo, o mundo dos negócios, ele tem muito a aprender com o futebol.
eu acho. Tem. E eu gostaria, se eu tivesse esse poder, eu colocaria muito mais da cultura do futebol no mundo corporativo. Sim. Porque eu acho que Respeito, falta para o mundo igualdade. corporativo igualdade, humildade. Errei um Ambição, chute. Pede desculpa, pô. objetivo, ambição, objetivo, vontade de ganhar, Se a gente conseguisse levar foco. mais coisas do futebol, e vou dizer mais, hein? Fica à vontade de discordar, é uma afirmação meio agressiva. Como eu digo sempre para o público, nós não somos dono da verdade, é só uma opinião, mas eu me refiro ao esporte, ao futebol amador. Sim. Porque muito do que se tem no amadorismo na várzea, que é o nome do nosso videocast, não tem mais no futebol profissional. Não. O que aconteceu ao longo dos últimos anos, infelizmente, foi um momento contrário do que eu gostaria. As mazelas do mundo corporativo estão afetando mais o mundo do futebol. Sim. Inveja, a vontade de ser melhor que o outro, aquele cara está jogando melhor que eu, vou dar um jeito de queimar ele. Tem muito disso em determinados ambientes corporativos, que eu detesto. Eu preferiria ao contrário, que é onde um ajuda o outro. Errou, eu vou lá cobrir a sua. Deu um lançamento errado, corre o outro lateral, pega na minha que depois eu seguro. Já pensou se isso fosse no mundo? Conseguisse ter uma empresa onde as pessoas colaborassem umas com as outras, de coração, de peito aberto, Né? e não criticassem, e não levassem o erro do companheiro para o chefe, porque aí ele ia ganhar um ponto. Né? Se conseguisse trazer isso para o lado de cá do mundo corporativo, muita coisa boa aconteceria, tenho certeza disso. Dentro disso, por isso que quando nós montamos o Várzea Executiva, tinha essa intenção de criar essa conexão de linguagens, que é o que o Wilson falou. Se a gente puder levar para a empresa essas metáforas do futebol, os princípios mais saudáveis dele, como você vê isso? Não, eu fico pensando muito nas lideranças, viu, Salgueiro? Por exemplo, uma pessoa como o Wilson, assim, eu tenho um respeito enorme, tem que ter um puta saco, né? Organizar, trazer aquele pessoal. Eu vejo o caso do Banzé, do Miral, Banzé é o esforço que essa turma faz de juntar aquele monte de gente, né? Então eu falo, imagina um cara desse dirigindo uma empresa. Vai ter sucesso, porque não é fácil. Você mexe com ego, mexe com vaidade, mexe com tudo ali, não é? Tem que saber tirar apoio. E eu vejo, por exemplo, isso que você falou, eu nunca tinha parado para pensar. Nós estamos perdendo a várzea, né? Estamos, infelizmente. Que coisa importante que foi para uma formação de tanta gente, né? Não tem renovação. Não tem renovação. Os campos desapareceram. Você pega da região de onde eu venho, Barra Funda ali. Para quem conhece a região da Barra Funda, tinha uma parte da marginal Tietê, quando você está em sentido aeroporto de Cumbica, logo que você passa a ponte da Casa Verde, ela bifurca, você tem a local da marginal e a expressa. Aquela bifurcação ali naquele miolo, tinham 8 campos de futebol. Acabou. Sul-Americano, Bola Preta, Corintinha, Marconi, Junqueira, joguei em todos eles. Acabaram todos. Aí sobrou 2 daquele bolo, o campo do Anhanguera, que nós disputamos o campeonato recentemente, e do lado o campo do Nacional. Então, quando aqueles campos do meio acabaram, eu pensei, a galera toda agora vai vir jogar onde ficou, né? Pergunta se veio um ou outro jogador. Nenhum, acabou. Os caras pararam de jogar bola. Tem renovação. E aí eu posso falar desse exemplo, outro, Clube do Mé. Quem está nos ouvindo, quem conheceu o Clube do Mé? Nossa, quantos campos tinha lá? 5, 6? Nossa, mais, um monte. Eu joguei em mais, todos. mais, Um monte de Marítimo, campo, um monte de time. Canto do Rio. Cadê aqueles jogadores? Cadê aqueles times? Cadê aqueles caras? Agora, uma coisa, não sei se acontece com vocês também, que aconteceu muito comigo. Um dia, uma retrospectiva, 90% dos meus amigos são do futebol. Viaja junto, já pararam de jogar, mas somos amigos, vieram de lá. Muito poucos é que não estão ligados a isso. É engraçado, você cria uma comunidade e acaba... As mulheres se conhecem, são amigas. Sim. Você falou tudo agora. Nós, por sorte, absolutamente sorte, nós nos inserimos num contexto onde o Banespa disputa vários campeonatos da AFIA. Para quem não conhece a AFIA, Associação de Futebol Internacional Amador, organiza campeonatos pelo Brasil e pelo mundo. E essa organização fez com que muitas vezes nós viajássemos levando as nossas esposas. Claro. E as esposas também se juntaram e fizeram o seu grupo. Sim. Então você vê que coisa impressionante, o futebol, ele traz não só o benefício para nós, somos amigos, nesse ambiente que eu estou convivendo agora, para as mulheres. Elas têm o grupo delas,
que às vezes é meio perigoso, grupo de mulher é meio perigoso, mas elas têm o grupo delas, trocam as ideias delas, se juntam entre elas, saem, e nós temos o nosso. E quando vai para as viagens, quando dá sair todo mundo junto, quando terça-feira mesmo, nós fomos jantar 6 casais dessa turma. Então é Não, sensacional. e a oportunidade Aliás, até- de network e negócios, Não né? é? Muito. Aliás, até aquelas mulheres, você falou, mulheres que não gostam de futebol, Sim. passam a gostar. É verdade, só Passam, porque- claro. Mas não só gostar, eu vou dizer para mim um benefício pessoal, inclusive. Elas conseguem entender o que é a nossa resenha. Porque a gente vê muito meme, né, na internet, eu acho que os que estão nos ouvindo também, de aquela, o Mulher cara que vai proibindo sair o para cara jogar de bola, jogar. o cara proíbe, né, o cara não deixa ir no bar. Porque, no fundo, a mulher não entende bem o que a gente está fazendo ali. Então, ela está falando bobagem, está fazendo besteira. E não é. A gente vai para essas viagens, acaba os jogos, nos resorts em que a gente fica, a galera se junta. Sim. Junta o marido, junta a esposa, junta a mulher. Então, ali elas passaram a Não, é entender o que é a resenha. Então, com isso, aquele meme não se aplica para a gente. Ah, eu vou jogar bola. Ah, beleza, então não tem problema. Você Não, vai fazer. é muito mais do que ganhar ou perder, né? Não é? É muito mais. Pô, E vale para tiver- tudo, né? É que nem se você, a paixão que a gente tem, um time só não pode ganhar. É. Ele tem que deixar o outro ganhar também. Perde a graça. É isso Senão aí. perde a graça. É isso aí. Quer dizer, é o ganha-ganha, né? Sim. Eu fiquei impressionado que você falou, Wilson, que a sua vida profissional teve muito sucesso também ligado a essa troca que você trazia os americanos. Pô, isso é um negócio que eu nunca tinha pensado. Nossa, E eles se adaptaram e... E você sabe como é que eu acabei chegando aqui? Porque eu resolvi pagar aquele cursinho de inglês lá atrás, que representava 40% paguei do que eu também. ganhava. E eu tive 3 ou 4 colegas que não foram no barco comigo Claro. e que estão esperando o curso até hoje. Então, não sou Eu- melhor do que Não, não, ninguém. não. Só abracei oportunidades. É. E investi em mim mesmo, que é o que eu defendo para todo mundo. Você que está nos assistindo, não esqueça, isso é uma frase que eu acho que dá para levar para o túmulo. Invista em você mesmo, para que você queira que alguém acredite em você, para que você queira que alguém invista o recurso dele em você, você tem que dar o exemplo. Então, invista em você. Não fique parado. Ah, eu estou entre safra, estou no famoso sabático, né? Não faça um curso, participe de um seminário. Hoje, com a internet, não estou dizendo gastar dinheiro, não. Investir em você é conhecimento, não é dinheiro. Óbvio, quer fazer um MBA em Harvard, vai custar dinheiro. Se você tiver, parabéns, vai em frente. Se não tiver, pegue cursos em inglês na internet, sim, vários, sim. gratuitos, de diferentes frentes. Você vai investir em você do mesmo jeito. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Edson, sobre gestão e fazendo um comparativo do futebol, o mundo executivo, tá? Qual estilo de gestão que você enxerga que é adequada para atuar na Olha, empresa e comparando uma gestão no futebol? Brilhante pergunta. Não, a pergunta é boa, né? Porque hoje a gente tem uma carência grande de liderança, né? Eu lembro do Dunga, né? Tão criticado, mas a liderança dele era algo assim... É um estilo de algum gestão a dele. Os caras respeitavam Então ele, eu fico né? pensando, né? Eu, infelizmente, tenho um estilo de liderança, tento mudar, a minha é nade ou afunda. Né? O cara tem que, jogo ele lá, tá aqui uma boia, mas se vira. Você delega mesmo, É muito, não né? centraliza. É muito, né? E também tem uma série de problemas. Não recomendo, não. Acho que você tem que delegar e acompanhar se tiver saco para isso. Mas eu penso o seguinte, a nossa responsabilidade é muito grande. Porque eu fico vendo, né? 71, né? Quantos invernos ainda me restam dentro de uma empresa, né? Ah, bastante. Viver, a gente sabe que vai viver bem, é muito, né? A medicina avançou, mas quanto aquela pegada, né? De Tô mais para lá do que para de cá. dividir, né? Então eu fico pensando a responsabilidade de liderar as pessoas, né? E quando eu pego pessoas assim tão novas assim, que eu falo, puxa vida, o cara nem nasceu ainda, né? Ele tem 1/3 da tua idade, muitas vezes tem 20 anos, você fala, puta, ele nem nasceu. E ele está ali. E você tem muito que aprender com ele, porque esse mundo digital nos ferrou completamente. Eles entendem muito mais do que você precisa dele. Para tudo. Para poder, né? Então você tem que aprender demais. Mas, por outro lado, eu fico pensando, sabe, Salgueiro, uma palavra, às vezes, pode tanto atrapalhar como pode ajudar, né? Sim. Então, esse estilo é um negócio assim.
é complexo. Eu vivo esse dilema até hoje. Hoje tenho a minha filha na direção da empresa, né? Ela é a gestora, né? Eu costumo dizer, ela que gere, eu me sinto necessário, né? Ou eu Você é um acho que conselheiro. É um sou, conselheiro. eu acho que Conselheiro. sou necessário para me sentir bem. Às vezes eu acho que não, né? Não Mas pense assim, não. é uma Você é coisa que me necessário. preocupa. Como é que motivar aquela pessoa? Como é que, sabe? Porque a gente gosta das mesmas coisas, né? Você gosta de futebol, gosta de uma cerveja, gosta de uma pizza. Você deve saber, né? Essa desigualdade absurda do Brasil. O Brasil é um abismo social, né? Nós temos um problema seríssimo, né? Porque nós somos muito parecidos, não muda tanto assim, né? Então eu fico pensando, isso tudo é complexo. Como você vê esses estilos de gestão? Como você se vê Então, como olha, gestor? o que eu posso dizer para você, né, como resumo dessa pergunta, eu acho que eu fui muito feliz na minha carreira. Então, eu tenho um estilo bem peculiar, estilo muito paternalista de lidar com as pessoas. Eu tenho uma dificuldade enorme de demitir pessoas. Ao longo da minha carreira de quase 50 anos, eu acho que dá para botar no dedo. Tirando situações de empresas que eu trabalhei que estavam indo mal, que estavam caindo, aí não tem jeito, você é obrigado a fazer cortes massivos, aí não dá para contar. Mas assim, por ineficiência, por falta de competência, dá para contar nessa mão. Eu sempre preferi investir tempo em educar as pessoas, em recuperar pessoas que já estavam perdidas. Eu já cheguei em empresas com a carta mandada, dessas 16 que eu trabalhei. Olha, esse aqui você manda embora. Eu falei, não, eu vou mandar embora se eu achar que eu devo. E ajudei, sentei do lado. Então eu posso, sem medo de ser feliz, pelo menos uma centena de amigos ao longo dessa jornada que se tornaram meus amigos porque eu dediquei tempo para eles. Eu ajudei de alguma forma. Isso que me gratifica. Hoje, o que eu faço hoje na minha vida profissional é ajudar pessoas. Então, eu tenho esse videocast, essa iniciativa que nós estamos tomando aqui, vou repetir o que eu falei no começo. Se o que a gente falou aqui passar pelo menos 2 mensagens para a galera que está nos ouvindo lá, que possa mudar alguma coisa, que possa trazer algo positivo, eu já vou ser o cara mais feliz do mundo. Né? Então, assim, eu tive momentos de muita dificuldade. Eu fui financeiro a maior parte da minha vida. Então, para quem é financeiro, aqueles que são solidários aqui à minha posição, é uma posição muito difícil, porque ao longo de um ciclo de um ano, você tem momentos nos quais você é exigido. É o orçamento que você tem que fazer, é o fechamento mensal, é a auditoria, é contas a pagar. Então, isso tudo são áreas que trabalham com você. E eu nunca fui capaz de sair do meu trabalho vendo a minha equipe trabalhando. Pô, o cara fica até tarde e eu vou para casa. Eu sempre me incomodei com isso. Como líder, Então, você me tem que ser custou. referência. Eu achava que tinha que dar o exemplo. Sim. Então, se o pessoal trabalhava muito, eu trabalhava muito também. Então, eu saí tarde com muitos amigos, sem precisar, eu nem era útil ali, só por causa de solidariedade. Então, isso me fez um cara. Eu tenho muitos amigos nas 16 empresas que eu trabalhei, tanto no futebol como no mundo corporativo, eu posso dizer que eu dei muita sorte. Deus me abençoou com muitos amigos. E então, se eu tivesse que voltar no tempo e fazer esse sacrifício de novo, faria tudo de novo da mesma forma. Mas eu não recomendo. Eu vejo gestores que têm outro estilo. O cara privilegiado. Sacrifiquei quem? Meus filhos, minha família, né, que estava me esperando, não podia ir ou não chegava. Eu teria até a autoridade de sair. Mas eu procurei nunca usar dessa autoridade. E aqueles que trabalharam comigo, que estão comigo, sabem que era assim na época. Então, hoje eu estou colhendo os frutos do que eu plantei. E eu tenho muitos amigos. Olha, eu fico feliz de escutar suas histórias, viu, Wilson? É bacana, eu estou aprendendo muito aqui, Não, viu? eu tô Quando aprendendo, você imagina. falou uma coisa aí que eu preservei esses amigos porque eu dediquei tempo. E outro dia eu li a respeito do tempo e disse que o melhor presente que você pode dar para alguém é seu tempo. É isso aí. Então, dar o seu tempo é dar parte da sua vida, né? Isso aí. E você sabe qual que é o melhor presente que você pode dar para você mesmo? Aham. Sabe qual é? A sua saúde. É. Então, se você juntar as duas coisas, né? Muito bacana E escutar eu acho que essa uma história. parte do que nos traz boa saúde é felicidade. Eu acho que a gente precisa encontrar a felicidade do nosso jeito. Mas você matou a charada Ajuda que a você saúde. falou, dar o tempo, você mostrou para eles que você estava dando parte da sua, você estava com eles, conseguiu a É equipe. como eu falei, E quem vai fazer é a equipe, não é você. tinha momentos que não era nem útil lá. Mas o fato de eu estar lá
Aí que me dizia, pô, o chefe tá aqui, tá dando bacana uma isso. força. É, Pô, o exemplo, a referência. Você passou um baita segredo agora. eu fiz isso a vida inteira. Seu sucesso veio daí. Você se dedicou a eles e se dedicaram a você. Deixa eu, Obrigado. dentro dessa visão liderança, eu perguntei como vocês se veem na gestão, né? Existem 4 estilos de liderança. Hum. Qual que vocês acham que se encaixam mais? Né? Existe uma que é negligente. Liderança negligente. Ai, ai. Não precisa falar muito dela, né? É meio Não. óbvio. Tem a liderança permissiva. Tem a liderança que a gente chamaria de autoritária e tem aquela que a gente chamaria de assertiva. Pense nessas 4. Você se encaixa mais aonde? Eu diria assim, eu diria que eu tentei a vida inteira ser assertivo e acho que fui mais permissivo. Legal, aí foi uma autodiagnóstico. Eu ignoro. E você, É, Edson? é parecido, né? Mas um pouco de paternalismo também, como você falou, né? De querer resolver tudo e aí acaba atrapalhando, né? Nessas 4 estilos de liderança, você vê que tem uma ali que é inadequada. Claro, Qual primeiro. que é? Negligência. né? Negligente. Negligente, essa aí. Adequada, Tá? né? As outras 3 Então, um têm pouco de cada, né? importância. Eu acho até que o negligente nem se torna um líder. Não chega. Ele Pode ser ele um é chefe. negligente, ele é nada. Hoje, né? Pode ser um chefe. Hoje, o funcionário faz conta, Tem né? O jogador- colaborador faz conta. Tem ele jogador sabe tudo. negligente? Tem muito. Oxe, Oh, Tem jogador o que negligente? se esconde, né? Tem permissivo? Permissivo. Tem. Bacana isso aí. legal, essa analogia é fantástica. Tem o autoritário? Tem Tem o de que tudo. se dedica, Você né? vê que a gente está falando de ser humano e o futebol é o lado lúdico que mostra, ilustra tudo isso? É o Várzea É, exatamente. Não, o Várzea Essa é a cara do Vaz. Aliás, nós estamos chegando no final. Já estamos chegando no passou tão final. rápido. Pois é, né? Esse bate-papo aqui. Gostei, vocês têm muita coisa. Isso aqui tem que ser sucesso, porque eu acho que o cara que pegar a essência disso, ele vai melhorar nos negócios. Wilson, tudo ele é ali. o primeiro convidado Então, eu ia falar isso agora. entrevistado. Essa eu queria aqui, perante todos os nossos colegas, agradecer de Que coração o teu tempo, a tua disponibilidade, a dividir a tua experiência, a tua inteligência aqui com a gente. Não. Foi um valor enorme. Ser o primeiro, se Bacana. isso aqui realmente virar alguma coisa mais importante, nós carregaremos no colo o seu primeiro executivo que isso. que fez parte Foi da uma nossa honra, história. é uma Muito honra, obrigado. muita honra pela pessoa. Eu estou mais aqui pela pessoa de vocês, até do que pelo conteúdo. Vocês passam isso. Eu acho que os exemplos de vocês, eu mostrei como eu conheci, pela pessoa dele, né? Eu lembro até do Genésio uma vez, né? Que ele vinha para o Lembra? time e eu falei, pô, Genésio, Aliás, morreu o cachorro do a Genésio, nossos sentimentos importância aqui, era a Genésio. pessoa dele. A pessoa dele foi você importante. E ele ficou tão emocionado que ele ficou Sim, olhando. ele é muito Ele- sensível. Ele é né? Sua sensível, ele é pessoa. sensível. Então, sabe o que eu vejo, Wilson? Conhecer vocês mais aqui também é importante para mim, principalmente você que eu conheço, mas não tanto. E quando você abre o coração, é legal de discutir as histórias e saber dessa. Muito E obrigado. é por aí. Nelson. Então, você vê, a pessoa ter sucesso não é por acaso, não. Ela se dedicou. Obrigado. Uma história Obrigado. bonita também. Fico feliz gente de ter quer- sido o primeiro e sucesso, né? Amém, obrigado. Esse primeiro, pioneiro, com certeza deu o pontapé inicial dessa Abertura das esse entrevistas. ciclo de entrevistas. A Fica gente à quer te vontade de se agradecer despedir. muito, Edson. A gente gosta muito de você. Eu também. Você sabe a nossa relação de anos. Eu atuo na Termoação já há uns 10 anos. Meu Deus. E a gente tem uma relação assim Boa. bastante simbiótica. E agradecemos demais a sua presença aqui. Contribuiu Obrigado. bastante com a sua experiência, seu conhecimento e a capacidade de networking desse amigo. Sensacional, né? Aliás, queria fazer um agradecimento aqui ao pessoal da Tenuação, que liberou o chefe para vir aqui ficar uma Bem tarde com a lembrado, gente. bem Obrigado, lembrado. hein, pessoal. Desculpa que nós tomamos o chefe aí, mas ele já volta. Nicole, Obrigado. valeu, Nicole. Por Obrigado. favor. Turma, Vamos muito brindar. obrigado. Mais um episódio. Várzea. Tamo junto. Esperamos vocês no próximo. Um abraço. Sigam a Várzea. gente nas redes sociais. Até mais. Tchau. Essa é a sua caneca. Obrigado.